A gente teve Felipe Drugovich, certo, na Fórmula 2. Tivemos Enzo Fittipaldi e Caio Collet. Os três pilotos muito bons que eu diria que tem grandes chances, assim, se fôssemos analisar apenas pelo talento, de chegar à Fórmula 1, certo? Correto. Mas nesse fim de semana, me parece que, apesar dos três estarem... antes do fim de semana começar, eles estavam esperando muito por bons resultados. Me parece que nesse fim de semana não foi bem isso que aconteceu, né, Dan? Parece que eles, de certa forma, acabaram se decepcionando um pouco com o resultado, cada um deles separadamente. Eu tô iniciando aqui um corte, né, do Hora do Piloto, então eu também queria pedir para você que está assistindo através do corte ou da live mesmo, para já deixar o like aqui embaixo. E se não for inscrito, também se inscrever. E também se inscrever no canal do Dan, Grid de Largada, que é um canal muito bom, que fala justamente sobre os pilotos brasileiros no rumo da Fórmula 1, fala sobre automobilismo com a qualidade excepcional. Então não deixe de se inscrever, o link está aqui embaixo na descrição. Mas vamos começar falando sobre o Felipe Drugovich, Dan. O que você tem a falar sobre ele? Felipe Drugovich, o que muito tem se dito dele depois desse final de semana é que ele precisa melhorar muito a largada. Claro, ele teve problemas na primeira corrida, a configuração automática ali que faz a largada para ele não funcionou, deu algum defeito, ele teve que meio que adivinhar os comandos ali logo na largada, então ele infelizmente caiu logo de início. Nos treinos ele não foi bem, ele era favorito para pole, mas ficou só em 10º, por isso daí da inversão de grid ele largou em primeiro. A corrida dele, a primeira foi uma corrida mais de recuperação, né, ele caiu bastante, daí recuperou, conseguiu, acho que se eu não me engano, fechar em quinto, foi quinto e sexto as duas posições dele nesse final de semana. E na segunda corrida, ele também teve algum tipo de problema na largada, parece que foi atrapalhado, ele chegou a ganhar 2 posições no momento da largada, mas na segunda, terceira curva já caiu bastante lá para trás. Então o Felipe Drugovich, quando você vê isso, ele realmente não foi bem. Mas graças aliás, tem outro fato na primeira corrida que ele não conseguiu ultrapassar o Lawson depois de um tempo, né? Ficou preso ali atrás do piloto e os pilotos que vieram atrás, eu acho que foi o Yuri Vips, acabou passando ele e o Lawson logo depois. Isso também foi um ponto negativo do brasileiro. Mas se a gente for pensar que ele teve um final de semana ruim e pensar no campeonato, ele terminando em quinto e sexto foi muito bom. O pessoal fala, não foi bem, já era o campeonato. Vamos pensar o seguinte, pessoal, isso aqui foi um GP ruim do Drugovich? Foi um final de semana ruim, mas terminar quinto, sexto, ficando na quinta posição nesse início de campeonato, se for para eu ser um resultado ruim, é muito bom. Ou seja, o resultado final foi muito positivo. E tem que lembrar também que na segunda corrida ele caiu lá para trás, foi acho que atrás de 16º, 17º, e através da estratégia que ele mesmo escolheu, claro, em trabalho junto com a equipe, a mesma estratégia, inclusive, de Mônaco no ano passado, ele conseguiu recuperar as posições, chegou a ficar em segundo, mas aí por conta do desgaste do pneu, acabou caindo ali, ficando em sexto na segunda corrida. Acho que foi em sexto ou foi quinto, uma dessas posições. Então, no geral, quinto, sexto para um final de semana ruim está muito bom para o Felipe Drugovich. Ele ainda está no páreo, ele ainda pode conquistar o título. Se isso foi ruim, eu quero ver o que ele pode fazer no final de semana bom. E a gente sabe que ele tem talento, tem capacidade. Eu acredito que nós veremos muitas vitórias aí do Felipe Drugovich nessa temporada. E esse carro da MP Motorsports, tá excelente. O próprio Novalak, que é o companheiro dele, foi muito bem na corrida. Agora não lembro exatamente a posição, mas teve momentos que tava ali para pontuar também. Então a MP vem com um carro bom. O Drugovich, num final de semana ruim, foi bem. Então dá para acreditar muito no piloto brasileiro nas próximas etapas. É isso aí. E parece que ele teve mesmo alguns problemas sérios, né, Dan? Sim. No carro, né? Parece que, principalmente ali, questões de ajuste de embreagem e tudo mais, que fizeram ele cair muito para trás. E ainda é importante a gente lembrar, pessoal, no treino de sexta-feira, ele havia feito o melhor tempo no treino de sexta-feira da Fórmula 2. E fez um tempo, inclusive, bem abaixo dos seus rivais. Na qualificação, ele teve problemas de trânsito. Certo? Foi atrapalhado. O que fez com que ele terminasse lá em 12º lugar. Ele mesmo disse que se ele não tivesse tido esse problema de trânsito, é bem provável que ele estaria bem à frente do grid. E o resultado seria ainda melhor. Sim, então, exatamente. Assim, é muito legal ver
que mesmo tendo um resultado ruim, ele teve um bom resultado. Então, é sim um piloto pra gente talvez começar a se iludir nesse ano de 2022 aí. E vai lembrar que na classificação, ok, ele foi atrapalhado na segunda parte, mas na primeira, quando todo mundo conseguiu fazer volta, ele marcou o terceiro tempo. Então, dá para acreditar sim no piloto brasileiro para essa temporada. Sim, exatamente. E vamos falar agora sobre Enzo Fittipaldi, que é o neto do Emerson, né? E também tá correndo na Fórmula 2. Ele parece que também não teve um bom fim de semana, né, Dan? Em termos de resultado final, ele foi o pior dos 3 brasileiros. Em termos de rendimento dentro de pista, ele foi o melhor dos brasileiros, na minha opinião. Ele largou em 16º nas duas corridas, ele não fez um bom treino. O carro da Charus é o pior da temporada, é a única equipe que não marcou pontos nessa corrida, então a gente já dá para saber mais ou menos como será a temporada do Enzo. Vai ser uma temporada complicada, ele vai ter que tirar leite de pedra. Porém, logo na primeira corrida, ele conseguiu recuperar várias posições, chegou em 11º, foi muito bem. Na segunda, ele também foi recuperando posições, só que daí ele teve problema nos boxes, a equipe atrapalhou ele, claro, isso não é justificativa para posicionamento ruim, ainda mais numa corrida que vários pilotos também tiveram problemas. Mas logo depois ele estava recuperando as posições, ele acabou tocando no piloto, agora não lembro qual foi, se foi o Vechor ou algum outro, e ele acabou quebrando o bico. Com isso ele voltou para o boxe, trocou o bico, colocou pneus novos e estava recuperando posição, só que daí tem o safety car. Teve o safety car nesse exato momento, né, antes de recuperar. E para a última volta, ele acabou recuperando 2 posições e teria mais uma volta. Provavelmente ele chegaria por volta da 7ª posição e pontuaria na corrida, na Feature Racing, a segunda corrida da Fórmula 2. Porém, ele terminou em 11º e, infelizmente, recebeu 5 segundos de punição. Acho que foi 5 segundos ou 10, agora eu não lembro, de punição. E acabou ficando com a 14ª posição final. 11º, 14º, se você for analisar isso, não é bom. Realmente o resultado foi o pior entre os brasileiros, mas dentro do que o carro pode oferecer para ele, dentro do que o Fittipaldi é capaz de fazer, foi muito bom. Então, dá para ter uma esperança aí em relação ao Fittipaldi dele fazer uma temporada regular, pontuar de vez em quando, se destacar com esse carro ruim, né, da Charus no que for possível, e aí, na temporada que vem, quem sabe ele agradar mais os patrocinadores, conseguir uma verba maior e aí sim pegar uma equipe de topo para brigar pelo título. Enquanto isso, esperança do Enzo Fittipaldi, assim, de vitórias, títulos, a gente não tem que ter mesmo, infelizmente. Sim, não. Exatamente. Também, eu concordo com você, Dan. Eu assisti também a corrida do Enzo e foi uma boa corrida, cara. São coisas que acontecem, né? Ele não tá numa boa equipe, certo? Como ele tá saindo lá de trás, ele precisa ser um piloto agressivo, porque senão ele não vai sair do lugar. Uhum. Claro que ele precisa dosar melhor a agressividade, precisa, mas ele é um piloto, não é um piloto extremamente experiente, como os da Fórmula 1, Hamilton, Verstappen ou quem for que seja. Ele é um piloto novo, então, e ele tá, né, numa categoria para ser extremamente agressivo, certo? Sim. Então ele tem toda a razão, tem que ser agressivo, faz parte ganhar punições, alguns toques durante a corrida, mas não é um piloto para a gente perder a esperança quando a gente fala sobre ele talvez nunca conseguir chegar a uma categoria grande como, por exemplo, a Fórmula 1. Ele é um grande piloto e talvez, assim, seja um dos melhores dos 3 brasileiros que estão nas categorias de base, né, Dan? Sim, inclusive acho que foi na primeira corrida, a ultrapassagem mais bonita aliás, a ultrapassagem mais bonita no final de semana foi a dele. Agora não lembro em cima de quem foi, mas ele se arriscou, conseguiu passar, fez ali a tangente lindamente, passou e segurou a posição, não deu chance pro carro recuperar a posição em cima dele, não. Eu vi uma ultrapassagem que ele fez por fora. Eu não lembro também em cima de quem foi na curva 2 ou 3. Eu acho que foi a mesma, então, que eu vi. Nossa, que linda ultrapassagem. Perfeita, perfeita. Concordo plenamente. Enzo Fittipaldi é um dos futuros do Brasil aí, sim, no automobilismo, com certeza. E agora vamos falar sobre Caio Collet, certo? Ele é o único piloto brasileiro na Fórmula 3. Ele tá ali na equipe MP Motorsport
da Fórmula 3, como também o Felipe Drugovich. E aparentemente ele também teve um fim de semana, o dele eu acho que realmente não foi nem um pouco bom, acho que nenhuma Nada, perspectiva, em né? nada. Eu sei que você é um fã do Caio Collet, grande fã dele, mas realmente, dos três brasileiros, ele não foi o pior em resultado, mas o pior em pilotagem, digamos assim, nesse final de semana, infelizmente, foi o Caio Collet. A gente apoia os pilotos, a gente defende eles, mas claro que passar a mão também a gente não pode fazer isso. A gente tem que ser sincero, mostrar que aconteceu alguma coisa, não foi bem, e outra coisa, a gente não vai, digamos, castigar o piloto por conta de um resultado ruim, como foi o do Caio Collet nesse final de semana. Começando pelos treinamentos, ele realmente não foi bem, ficou atrás do, acho que foi acho que foi o Mine, né, o indiano, se eu não me engano, acho que foi o Mine, companheiro dele, que ficou na terceira posição no grid, o Caio Collet ficou na 13ª posição, porém o companheiro dele foi punido, acabou tendo que largar dos boxes, e o companheiro dele é estreante, e o Caio Collet perdeu bonito para ele, então já começou mal aí, perdendo para o companheiro que é estreante, logo no ano que ele deveria se firmar na Fórmula 3. E depois, ok, na corrida ele se recuperou, a corrida 1 ele foi até bem, ficou ali na 7ª posição, pontuou, porém na corrida 2, tentando escapar ali do bolo, não se acidentar, ele acabou passando em cima da zebra e quebrando a suspensão, ou seja, a corrida dele, por um erro dele, único e só dele, acabou encerrando logo ali. E para completar, o Victor Martins ganhou uma prova, que é o principal rival dele na Alpine, e esse piloto francês está mostrando o resultado, enquanto Caio Collet, infelizmente, não mostrou. É isso que eu vejo, claro. É só uma corrida, dá para recuperar? Dá, ele tem talento para isso. Mas realmente ficou a desejar o piloto brasileiro nessa prova, pelo menos no meu ponto de vista. Não sei no seu, Lucas. Concordo plenamente. Eu acho que o Caio Collet foi o único piloto brasileiro que realmente teve um fim de semana pra gente falar assim, péssimo fim de semana. Sim. Péssimo fim de semana. Ele não conseguiu superar o companheiro de equipe dele, e isso foi um negócio que eu percebi o fim de semana inteiro, enquanto o companheiro dele estava lá na frente disputando terceira, quarta posição, ele estava lá atrás para 10ª posição por aí. Depois ele se acidentou na corrida 2, bateu na zebra, teve que recolher para os boxes. Enquanto isso, o principal rival dele na disputa pela vaga na Alpine, o Victor Martins, estava lá ganhando corrida. Então, assim, me parece que foi o pior piloto brasileiro do fim de semana. Parece que foi o pior piloto brasileiro. Pelo menos ele quebrou a suspensão batendo na zebra e não trocando de pneu, igual o Max Verstappen. Exatamente. Ou seja, teve um prejuízo enorme o piloto brasileiro nesse final de semana. Exatamente, exatamente.